Sejam bem-vindas, minhas queridas, a um novo episódio do Sim Saúde Integrada da Mulher. E eu tenho um grande prazer aqui de receber o Dr. Décio Roberto Camilo Teshima, que é médico, ginecologista e obstetra formado pela USP, onde fez seu mestrado, também especialista em laparoscopia e esteroscopia e especialista em acupuntura, que é o motivo e o tema dessa nossa conversa aqui. Décio, seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, muito obrigado aqui por poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, para a gente poder informar essas pessoas que vão em busca de uma informação com um pouco de qualidade. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite. Conheço desde os tempos da faculdade e da residência, então é um grande prazer falar um pouquinho aí sobre o meu dia a dia, que é o tratamento da acupuntura nas mulheres, nas doenças ginecológicas, fertilidade e endometriose. Vou voltar um pouquinho para a sua formação, Décio, porque assim, nós somos contemporâneos de residência, né? Você muito me ensinou. Como foi esse seu pensamento de, eventualmente, associar toda a formação ginecológica, os preceitos aí da medicina tradicional chinesa, da acupuntura? Quando que isso foi despertado para você e quando que você viu que isso poderia ser um caminho de ajudar outras pessoas? É uma historinha bem interessante, Luiz, que eu comecei a me interessar pela acupuntura no segundo ano da faculdade. A gente vem da USP, né, que é uma faculdade bastante tradicional. Bem ocidental, né? Exatamente. Só que a gente tem pouco contato com o paciente nos primeiros anos. Então, eu fui buscar um contato um pouco maior com os pacientes no segundo ano. Eu fiquei sabendo que tinha uma liga, né, um conjunto de estudantes de medicina que estudavam a medicina chinesa, a acupuntura, e falaram para mim, vai lá que eles fazem atendimento de paciente. Eu falei, opa, então eu estou no segundo ano, só estou vendo aqui bioquímica, biomol, eu vou fazer esse curso e vou prestar prova. E aí eu fiz o curso, me apaixonei, tanto que entrei na liga no segundo ano. No terceiro ano da faculdade eu virei presidente dessa mesma liga, e a partir daí foi uma paixão à primeira vista e não parei mais de estudar. Eu acabei a faculdade, eu fiz a residência em ginecologia, né, obstetrícia 3 anos, e paralelamente à residência eu fiz também a minha especialização em acupuntura, que no caso do médico são 2 anos de formação e depois a gente presta o título de especialista em acupuntura. Então, no mesmo tempo que eu prestei o título de especialista em ginecologia, eu prestei também meu título de acupuntura. Fantástico. Eu ia te perguntar isso também, como que é a formação do acupunturista? Se é que a gente pode usar esse nome, o acupunturista, talvez meio que desmereça o que você fala, não sei. Mas como que é essa formação para você ter a proficiência de aplicar essa técnica da medicina tradicional chinesa nos pacientes? Digo isso porque vejo muita gente que faz cursos, e obviamente que são extremamente positivos fazer curso, agregar conhecimento, mas pelo pouquinho que você já falou, é uma história que, pelo menos desde o segundo ano de medicina, então do segundo ao sexto, 5 anos, mais 3 da residência, 8, que foi aí que te permitiu fazer o título de especialista. Como que é essa formação para ter uma formação sólida e com consistência? Infelizmente, aqui no Brasil, a formação do acupunturista ele é muito heterogêneo. Então, temos acupunturistas médicos, temos acupunturistas que nem são da área de saúde, temos acupunturistas que fazem um curso de final de semana e quase não atendem pacientes e se intitulam acupunturista. Então, infelizmente, ainda hoje no Brasil, essa formação é bem heterogênea. Talvez por isso que aqui no Brasil a acupuntura ainda tenha muita resistência dentro da nossa medicina convencional. A gente sabe que no mundo todo, a medicina chinesa, a acupuntura, já é um tratamento complementar para várias doenças. Aqui no Brasil, já estamos vendo uma grande projeção da acupuntura nesse sentido, mas isso há pouco tempo. Há alguns anos atrás, falar que eu fazia acupuntura era algo extremamente preconceituoso. Pejorativo. Exatamente, até no meio médico. É justamente porque a formação do acupunturista, infelizmente, é muito diferente uma da outra.
Para a gente começar quebrando esses padrões e esses preconceitos, né? Obviamente que nós estamos numa nação ocidental, obviamente que também com uma série de influências orientais, mas a medicina ocidental ela tem outro modus operandi de pensar do que a medicina oriental tradicional chinesa. Quais são os princípios que são usados no pensamento da acupuntura, para você levar o raciocínio médico da acupuntura? A medicina chinesa, né, a acupuntura faz parte da medicina chinesa. E a medicina chinesa é uma medicina mais energética. É uma medicina que se baseia principalmente em 2 pilares de diagnóstico. Um pilar é a teoria das energias opostas, aquele yin e yang, aquele preto e branco. Perfeito. São energias opostas, mas complementares. E o outro pilar é a teoria dos 5 elementos. Então, existem 5 elementos na natureza que estão em equilíbrio e cada elemento equivale a um determinado órgão do nosso corpo. E quando tem um desequilíbrio nesse processo de geração e dominação, geralmente aparecem as doenças na medicina chinesa. Então, é uma avaliação um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado de diagnóstico de exames laboratoriais, ultrassom, raio-x. A gente se baseia no diagnóstico, mas olhando o paciente, muitas vezes palpando seu pulso, olhando a sua língua, mais até do que os exames complementares da nossa medicina convencional. Muitas vezes a gente já teve outros convidados aqui, Décio, muito foi falado em exames diagnósticos em outras situações, e nesses comentários chegou-se a uma discussão de que muitas vezes se perde a história clínica, a anamnese e o exame físico. Qual que é a importância? Como que é a anamnese na acupuntura? Como que é uma consulta? Como que é tirada uma história? Como é feito um exame físico para você chegar a um diagnóstico da acupuntura? Hoje, atualmente, a gente tem pedido mais exames e vendo menos o paciente, né? A medicina chinesa, como naquela época não existia laboratório, não existia exames de imagem, o diagnóstico era totalmente clínico. Então, começa desde o momento que o paciente senta na sua frente, você vê como que o paciente fica, se ele é agitado ou não, se ele tem alguns trejeitos ou não. Perguntamos, no caso da mulher, né, perguntamos sobre seu ciclo menstrual, perguntamos sobre sintomas associados ao ciclo menstrual. Vemos, como eu falei, então, a questão da língua, a questão do pulso, mas vemos também algumas outras coisas que podem aparecer no seu corpo. Então, é um diagnóstico eminentemente clínico, observacional. Você disse que naquela época não tinha exames diagnósticos na medicina chinesa. Agora você é meio provocativo, tá? Desculpa. É porque não evoluiu? Ou a gente evoluiu demais e perdeu a essência? Digo, nós, quando exercendo a medicina ocidental, e perdemos a essência do examinar, do pôr a mão, do escutar. Eu acho que pode ser um misto dos dois, viu? A gente sabe que à medida que a gente fica especialista do especialista, a gente vai acabando com aquela medicina mais generalista. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, claro, se especializar, mas a gente precisa também ter bases sólidas. Isso a gente aprende muito na faculdade, porque viemos da mesma faculdade e a gente aprende muito isso na prática também. Mas eu vejo que cada vez mais está se perdendo essa questão do geral, porque na medicina chinesa não é só útero, ovário. Na medicina chinesa a gente vê o todo, a mulher é vista como um todo, como que está se alimentando, como que ela está com o seu estilo de vida, o que ela tem de associado da parte emocional. E aí a gente consegue traçar um tratamento mais adequado e mais global, pensando então na saúde da paciente, mesmo como um todo. A gente falou um pouquinho da sua formação e da formação do acupunturista, e você citou outros profissionais, ou mesmo médicos que procuram cursos mais breves, obviamente. Mas pelo que você está dizendo, eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que precisa uma formação sólida, como você disse, uma perspicácia muito grande, que eu acho que só a experiência deve chegar. Porque já que você está observando, desde o momento que se senta,
no momento, como caminha, como adentra o consultório, como se posiciona, como gesticula, é possível ter julgamentos errados nessa situação, se a formação não for muito bem solidificada? Porque não dá para a gente tirar também a nossa formação cultural, não estou dizendo nem a questão médica, os nossos preceitos, nossos preconceitos, as nossas questões individuais nessas interpretações. Como que consegue, ao máximo, tentar isolar esse tipo de questão? Eu acho que tudo é prática, né? A gente precisa da prática para que a gente tenha uma boa conduta na medicina, tanto na medicina convencional quanto na medicina chinesa. Então, eu acho que só a nossa evolução aí ao longo dos anos, muito estudo, né? Medicina chinesa, além dos estudos, além dos livros antigos, nós temos muitos estudos científicos. Então, eu sempre milito dentro da medicina chinesa, falando para os acupunturistas que não adianta a gente falar só de energia. A gente, para ter credibilidade no meio médico, a gente precisa associar a medicina antiga, que é um grande desafio, porque é uma medicina que já existe há 200 anos antes de Cristo, ou mais, junto com as evidências que a gente tem na literatura. Então, a gente precisa, eu acho que, de experiência, né? Então, vivência, para que a gente possa ver e fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Vejo que talvez na sua história a acupuntura entrou antes mesmo do que a ginecologia e obstetrícia, talvez. Exatamente. E a acupuntura tem a sua aplicação para a ginecologia, que a gente vai abordar alguma delas logo mais, mas a sua formação foi completa. Isso te permite a usar a acupuntura, a você, Décio, usar a acupuntura para qualquer especialidade? Exatamente. A acupuntura é uma das principais indicações da acupuntura e que fez com que a acupuntura alavancasse é a dor, né? Então, a dor é o sintoma mais tratado pela acupuntura. Só que, curiosamente, quem procura o tratamento de acupuntura e medicina chinesa, a grande maioria das vezes são mulheres. Os homens vão pouco fazer acupuntura. Então, daí talvez a minha sorte de ser ginecologista e já de tratar as pacientes mulheres, que eu consigo então associar uma técnica que eu gosto, que eu estudo, já no dia a dia das pacientes que eu atendo. Perfeito. E esse perfil é muito interessante, né? Porque assim, é sabido, é cientificamente mostrado que as mulheres cuidam muito mais ou muito melhor da saúde do que nós, homens. Aí eu me incluo até nessa amostra. E homens muitas vezes são mais medrosos, eu acho que as mulheres são admiráveis a passar pelo que passam e muitas vezes não serem reconhecidas por tal. Muitas vezes o homem tem mais medo de dor ou não. Acupuntura causa dor? É doloroso as agulhinhas? Os homens precisam ter esse medo todo, Décio? Sabe que antigamente as agulhas eram feitas de ossos de animais, ou de bambu, ou de pedras lapidadas. Então, claro, aí doía bastante. Hoje, depois do desenvolvimento do aço, as agulhas são extremamente finas. A comparação, se você for ver uma imagem de um palito de fósforo com uma agulha de injeção, gelco, ou mesmo uma agulha de acupuntura, a agulha de acupuntura é infinitamente mais fina do que todos esses materiais. A agulha de acupuntura, para você ter uma ideia, Luiz, ela tem mais ou menos 0,25 milímetros de espessura. Então, é uma coisa muito fina. Delicado. Eventualmente, pode ter um pouco de dor, claro, na punção, pode ter um pouco de choque no ponto, a gente chama de DT, que é justamente ativar a energia local, mas é bem tolerado, bem tranquilo. Tanto é que as pessoas procuram muitas vezes para relaxamento. E você entra na sala, depois que você vai tirar as agulhas, a paciente está roncando na sala. Então, se fosse algo muito ruim, algo doloroso, as pessoas não conseguiriam relaxar. Não voltariam, né? Ou não voltariam, exatamente. Existe contraindicação para a acupuntura? A contraindicação maior, eu acredito que seja mais o medo das agulhas. Apesar que temos várias outras técnicas que não se utiliza agulha, que a gente pode também beneficiar o paciente. Um exemplo, moxa-bustão. O que é isso? Moxa-bustão é o aquecimento do ponto de acupuntura. Então, você pega um bastão, como se fosse um charuto, na qual você esquenta uma erva chamada artemisia e você esquenta, então, o ponto de acupuntura.
Dá para se usar também laser. A gente usa muito laser terapia em pontos de acupuntura, principalmente em crianças, porque tem crianças não param quietas, então muitas vezes a agulha pode machucar, então a gente usa laser. Podemos usar também cristais no pavilhão auricular, que é a acupuntura auricular. Então nós temos várias técnicas aí que a gente pode utilizar, além só de agulha, ou massagem no local, né? Perfeito. Você citou aí uma série de situações, me fez uma analogia, assim, quando você disse do uso do laser, talvez isso seria uma evolução da acupuntura? Eu diria que pode até ser, até porque a tecnologia do laser é mais recente do que a própria agulha. Só que a desvantagem do laser é que a gente não consegue atingir uma camada mais profunda, que é onde a agulha, alguns pontos, né, de acupuntura, precisam de uma inserção mais profunda. Então, pode ser algo mais moderno, mas ainda, infelizmente, não tão eficaz quanto o antigo. Você comentou há pouco, Décio, que 5 elementos traduzem vários órgãos. Né? Eu acredito que é leigo, tá, nesse assunto, que são desses elementos, essas representatividades que vai fazer com que você define locais de aplicação. Como que se define esses locais dessas agulhas? Quantos pontos tem? Qual que é a sua amostragem? Qual que é o seu universo? Quais são as combinações que podem ser feitas para prover um tratamento nesse sentido? Nós temos no corpo por volta de 400 pontos de acupuntura, tanto na região ventral, frente, quanto na região posterior, desde pontos localizados no pé até a cabeça. E nós temos por volta de mais ou menos 20 canais de energia, que são os meridianos. Então, os meridianos, eles ligam os pontos de acupuntura. Para se escolher um ponto, então a média, na verdade, de pontos escolhidos, né, para a sessão de acupuntura é uma média mais ou menos de 10 a 20 agulhas, mais ou menos. E a gente escolhe esses pontos de acordo com a anamnese que fazemos na paciente. Então, dependendo do que a gente conversa com a paciente, a gente vê um diagnóstico de acordo com a teoria das energias opostas Yin e Yang e de acordo com a teoria dos 5 elementos. Por exemplo, paciente que tem uma deficiência do Yang do Yin. Yin e Yang. Yang é calor, Yin é frio. Quando nós temos uma deficiência do Yang, nós temos então mais frio. É o que a gente chama na medicina chinesa de útero frio. Útero frio é aquela mulher que tenta engravidar e não consegue, ou é aquela mulher que tem várias perdas de gestações anteriores, ou até a paciente que tem endometriose, ela pode ser enquadrada nesse diagnóstico de útero frio. Então, dependendo do diagnóstico que ela tem na medicina chinesa, a gente escolhe alguns pontos, alguns conjuntos de pontos para poder tratar esse desequilíbrio. Os conjuntos são semelhantes para as pacientes com diagnósticos iguais ou sempre tem uma nuance diferente que você pode individualizar para aquela paciente que se encontra à sua frente? O diagnóstico sempre é individual, né? Mas eu sempre digo assim, endometriose, por exemplo, na nossa medicina convencional, a gente trata de uma maneira padrão. Na medicina chinesa, a endometriose ela pode ter vários diagnósticos energéticos. Então, dependendo do diagnóstico que ela tem, a gente escolhe um determinado conjunto de pontos. E mesmo assim, cada paciente tem uma certa particularidade, porque nem toda paciente tem um quadro de livro. Isso a gente vê na nossa medicina também. Perfeito, né? Então, cada paciente tem também um padrão de tratamento, só que a gente também associa outros pontos ou outras condutas de acordo com outros diagnósticos que ela tem. Nesses meridianos que você citou que ligam os pontos de acupuntura, e você comentou também no começo, Décio, que eu acho que é algo interessantíssimo que eu acho que todos nós deveríamos nos atentar, independente de conhecer acupuntura ou não, mas pelo menos a teoria de se ver a paciente de uma forma holística. Outras coisas pelas quais elas passam podem influenciar, modular o sintoma de endometriose e, eventualmente, isso ajudar no tratamento? Com certeza. Por exemplo, a gente sabe que alterações emocionais dentro da medicina chinesa,
eles têm um papel fundamental na geração das nossas doenças físicas. Na nossa medicina convencional, a gente sabe, claro, que a própria endometriose é uma doença que gera muito sofrimento, dor, estresse, ansiedade, etc. Mas a gente acaba, muitas vezes, como médico, encaminhando a paciente para tratar essa alteração emocional com um especialista. Na medicina chinesa, a gente integra essa questão emocional com o tratamento físico. Por quê? Um exemplo a gente está falando da endometriose, exemplo da endometriose. Endometriose, como eu disse, na medicina chinesa, pode ser um útero frio, mas a endometriose na medicina chinesa pode ser também derivado de uma estagnação de energia, porque a endometriose é uma estagnação de sangue. Então, o sangue está parado, se está parado, não circula. Se não circula, então pode gerar dor, lesões, etc. Esse sangue pode estar parado ou por uma invasão de frio, porque o frio entra no corpo, ele congela sangue e energia, se congela, não circula. Daí vem então da deficiência do yang, principalmente deficiência do yang do rim. E a estagnação de sangue pode vir de uma estagnação de qi, que é a energia. E uma das principais causas de estagnação de energia são as nossas emoções. Então as emoções estão intimamente interligadas ao nosso físico na medicina chinesa. Então a gente precisa, muitas vezes, investigar e também ajudar no tratamento da paciente, seja com agulha, seja com meditação, seja com yoga, orientações, ou mesmo procurar uma psicoterapia, para que a gente possa ter um resultado melhor na medicina chinesa. Agora eu vou tentar fazer uma intersecção Ocidente-medicina chinesa. O diagnóstico da endometriose para a medicina tradicional chinesa é simplesmente, puramente clínico? Associa-se o exame físico ocidental por exemplo, toque vaginal, que 50% das vezes pode nos orientar nesse sentido? Ou na medicina chinesa, a endometriose teria suas próprias classificações, diferente das nossas? E mais, qual que seria o alcance da acupuntura e a limitação da acupuntura no tratamento ou controle, talvez, da endometriose nesse sentido, nesse ambiente? A medicina chinesa ela é eminentemente clínica, só que até pela formação dos acupunturistas, como eu disse, que é uma formação muito heterogênea, a grande maioria dos acupunturistas não são médicos. E dos médicos, a maioria não é ginecologista. Então, imagina um acupunturista fazer um toque vaginal numa paciente, qual o transtorno que isso pode causar, tanto para a paciente quanto para o próprio profissional. Então, o diagnóstico na medicina chinesa de endometriose é um diagnóstico subjetivo e sugestivo. Então, você tem alguns indícios que podem sugerir a doença, mas você nunca consegue fazer um diagnóstico certeiro, assim como a gente faz hoje, seja pela cirurgia ou pelos exames de imagens, né, de ultrassom, ressonância e etc. Então, eu diria que a medicina chinesa, ela complementa o diagnóstico. Por exemplo, eu tenho pacientes que vão no consultório, que têm muita dor, ou que tem algum fator que a gente pensa na medicina chinesa de uma estagnação de sangue ou energia, que também me faz pensar, enquanto ginecologista, em endometriose. E muitas vezes, então, eu peço um exame complementar e aí chegamos ao diagnóstico. Mas o acupunturista que não tem a capacidade de pedir o exame, até porque muitas vezes não faz parte da sua formação, esse a gente, não consegue fazer o diagnóstico preciso. Aí é um diagnóstico mais um diagnóstico energético da doença. Em relação à endometriose, né, e a questão da melhora do quadro, nós temos vários estudos na literatura que mostram melhora da dor, principalmente. Então, o quadro que mais incomoda da endometriose é a dor, né? Então, temos vários estudos que mostram melhora da dor em pacientes que fazem acupuntura ou que fazem fitoterapia ou outras técnicas dentro da medicina chinesa. Temos até estudos, Luiz, que mostram até diminuição do tamanho da lesão da endometriose e alguns estudos também que mostram diminuição da recidiva da endometriose após uma cirurgia. É claro que a gente está falando como tratamento complementar. A acupuntura, a medicina chinesa, ela nunca substitui a nossa medicina convencional e muito menos
as cirurgias, que a gente sabe que são escolha para a grande maioria das pacientes com endometriose. Então, a gente consegue muitas vezes diminuir a inflamação, diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida da paciente, mas não necessariamente curar a doença com a acupuntura. Que, falando da endometriose em si, muitas das vezes não se precisa curar. Precisa curar ou melhorar a qualidade de vida, que eu acho que é o grande princípio da própria acupuntura. Exatamente. Fazendo um gancho da endometriose com dor, que você, como você disse lá no início, que foi o principal carro-chefe, o motivo pelo qual as pessoas procuram acupuntura inicialmente. Uhum. A endometriose é uma das grandes causas de dor crônica. E na fisiopatologia dessa cronificação de dor, existe um processo de sensibilização central que faz com que tenha uma desconexão basicamente, trocando por miúdos, uma desconexão dos focos em si com a interpretação daquilo de dor. Como que a acupuntura ajuda nessa situação que é tão desafiadora para as pacientes de endometriose que chegam a esse estágio, que muitas vezes nem a cirurgia é suficiente, muitas vezes pode ser necessária, mas não necessariamente suficiente para o controle ou devolver a essa mulher a qualidade de vida que ela tanto busca. Dor pélvica crônica, eu acho que é uma dos principais desafios que temos para quem lida com tratamento de dor. Porque é diferente de uma lesão muscular na qual você coloca agulha e aí você consegue melhorar rapidamente a dor do paciente, né? Tem a questão mesmo, como você já falou aí, da própria sensibilização, né, da paciente. E dor é uma coisa muito subjetiva também. A acupuntura, como que funciona? A gente estimula um ponto, né, de acupuntura, o estímulo corre até a região da medula, e lá na medula chega até o sistema nervoso central, e no sistema nervoso central libera citocinas, beta-endorfinas, serotoninas e várias outras substâncias tentando modular a dor, né? A gente tem várias estratégias dentro da acupuntura, tanto agulhamento a seco, tanto quanto o uso de eletroacupuntura, que é colocar a agulha e estimular a agulha com estímulo elétrico. Temos algumas estratégias para melhorar a dor, mas é um desafio ainda, até porque muitas pacientes que têm essas dores, muitas vezes não se curam da dor. A gente tenta pelo menos melhorar realmente a qualidade de vida dessas pacientes. Quando que você se frustra com um resultado desse? Quando que você fala, nessa aqui não tem mais o que oferecer dentro desse âmbito da acupuntura? Acho que quando a gente tenta usar todas as técnicas possíveis, quando a gente orienta a dieta, quando a gente orienta o estilo de vida, ela segue tudo direitinho e mesmo assim não diminui a sua dor. Acho que essa é uma das principais frustrações que a gente tem enquanto médico que trata a dor, né, em relação à doença que o paciente tem. A dor, você também muito disse que é algo extremamente subjetivo. E a subjetividade tem a interpretação momentânea que tem a influência de outras coisas do meio que ela vive. E, obviamente, daquele tempo singular. Qual que é o instrumento que você usa para quantificar essa dor? É difícil dizer isso, hein, Luiz? Eu vejo principalmente na questão da menstruação, né? Tem pacientes que têm a limitação de uma dor incapacitante, que às vezes tem que ir ao pronto-socorro por causa da dor, e tem pacientes que têm a mesma intensidade da dor, mas ela tolera, entre aspas, tolera um pouco mais e não precisa ir ao pronto-socorro. A gente acaba conhecendo um pouco mais a paciente à medida que a paciente vai vindo mais no seu consultório, né? Mas mesmo assim a gente respeita, porque cada paciente tem o seu próprio limiar. Mas é um pouco difícil de estabelecer realmente um critério para saber exatamente a quantificação. Exatamente. Você disse também de conhecendo mais as pacientes, né? Eu acho que é muito difícil você conhecer em uma hora de conversa, 1h30 que seja. Obviamente que quanto mais você conversa, mais nuances você vai pegando, mas quanto mais vezes você a vê, melhor e mais você individualiza tudo isso.
Como que você define o número de vezes que ela precisa passar contigo? O número de sessões? Endometriose, vou usar a endometriose de exemplo por enquanto. Endometriose intestinal com dor, essa precisa vir 3 vezes por semana, 2, 3 semanas, depois 2 vezes. Como que é essa definição? É ao longo do tempo? É uma definição dinâmica ou é já um protocolo? Então, Luiz, acho que a vantagem minha é que eu vejo a paciente toda semana. Então, eu acabo conhecendo muito bem a paciente. Muitas vezes a paciente e o marido, porque como eu tenho uma ênfase maior dentro da ginecologia, mas dentro da ginecologia eu trato muito infertilidade. Então, infertilidade é do casal. Então, eu tenho muitos casais que vão ao consultório, a mulher faz a sessão de acupuntura, mas o homem vai junto. Tanto que a maioria dos consultórios dos acupunturistas só tem uma maca. Nas minhas salas, tem uma maca e uma cadeira para que o acompanhante consiga acompanhar durante toda a sessão a paciente. Então, a gente acaba conhecendo um pouco mais a paciente por vê-la sempre. Essa questão da escolha, né, de quantas sessões de acupuntura, quantas vezes fazer na paciente, depende muito do quadro de cada paciente. Por exemplo, dor. Quando a paciente tem dor, eu acho que um dos objetivos nossos, então, é diminuir ou tirar a dor. Então, eu acho que enquanto a paciente tem uma dor forte, ela deve ir com mais frequência no consultório. Pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou até tem pacientes que vão, às vezes, todo dia no consultório. É exceção, mas tem pacientes que às vezes precisam. Mas a média de tratamento, normalmente, a acupuntura é realizada 1 vez por semana, e a duração média, geralmente, aí por volta, pensando em dor, por volta de mais ou menos aí umas 10, 15 sessões. Nesse tempo, a gente tem um resultado aí um pouco melhor, tanto da melhora da dor, quanto da própria percepção da paciente dessa melhora. A paciente recebe alta da acupuntura? Tem algumas pacientes que têm alta, tem algumas pacientes, um exemplo, eu falei, né, eu acompanho muitas pacientes que têm infertilidade. Um exemplo que eu digo, uma paciente que engravidou fazendo acupuntura espontaneamente, vinha toda semana, eu sempre falo, ó, faz até 12 semanas, que até 12 semanas tem um certo risco de ameaça de abortamento, depois, teoricamente, eu libero a paciente. E essa paciente, ela não, durante toda a gravidez, 1 vez por semana, ela foi lá. Até que com 35 semanas ela não foi. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Ela ganhou o bebê com 35 semanas e na semana seguinte ela continuou indo lá fazendo acupuntura. Agora eu te faço uma pergunta. Nessa paciente em questão, eu acredito que ela procurou acupuntura por vários objetivos. Inicialmente para engravidar, talvez no primeiro trimestre para manter a gravidez, e depois? Depois ela buscou qualidade de vida. Perfeito. Porque ela viu que a gente na medicina chinesa, a gente fala que se você tem equilíbrio, se você tem saúde, você tem fertilidade. Então ela viu que fazer acupuntura, mudar os seus hábitos, mudar a alimentação, fez com que ela tivesse uma qualidade de vida muito boa. E mesmo depois que engravidou, então ela continuou fazendo acupuntura. Isso a gente vê muito no consultório. Seja por pacientes com dor, com endometriose, seja pacientes com TPM, aquelas pacientes que têm uma TPM muito intensa, muitas vezes melhoram e às vezes fazem uma manutenção, 1 vez por mês vai lá fazer acupuntura. Então é uma coisa bem interessante, você acaba mudando a qualidade de vida da paciente. Existe uma meia-vida de duração da sessão de acupuntura? Digo, se vou falar até uma forma leiga, assim, uma sessão de agulhada dura 2 dias, 3 dias, 5 dias. Existe isso ou não? Tem alguns estudos que falam sobre uma duração média aproximadamente de 2, 3 dias. Eu também digo que depende muito de cada paciente. Tem pacientes que a ação é 30 minutos e depois já volta o desconforto, mas a grande maioria, pelo menos 24 horas, tem um bom resultado. É muito comum a paciente ir no consultório, uma das primeiras vezes, chega no consultório e fala, nossa, naquele dia eu deitei no sofá e acordei só no dia seguinte, de tão relaxada que ela ficou. Mas depois, à medida que ela vai fazendo mais sessões, ao invés de ela ter só sonolência, ela tem uma sensação de bem-estar. E esse bem-estar pode durar durante um tempo um pouco maior. Tem, por exemplo, em relação à fertilidade, tem um estudo que mostrou que a acupuntura,
quando feita nas pacientes que estavam tentando engravidar, fazia com que houvesse um aumento do fluxo de sangue após a sessão de acupuntura. E esse aumento do fluxo de sangue na artéria uterina, ela durava até 10 a 14 dias depois da última sessão. Então, tem alguns estudos que mostram que algumas alterações fisiológicas que a acupuntura provoca pode durar até 2 semanas depois da última sessão. Perfeito. Como que a acupuntura ajuda na infertilidade? Depende da causa de infertilidade ou infertilidade é infertilidade? Ponto. A infertilidade também na medicina chinesa, ela tem um diagnóstico energético. Então, a gente precisa fazer uma boa anamnese e descobrir quais são, então, os desequilíbrios que a paciente tem. Mas falando do ponto de vista científico, a acupuntura tem 3 mecanismos principais para a fertilidade. Primeiro, a acupuntura aumenta o fluxo de sangue para a região do útero e ovário, melhorando então o aporte de oxigênio, nutrientes e agentes antioxidantes. Tem vários estudos, inclusive, Luiz, mostrando que a acupuntura e a medicina chinesa, fitoterapia, poderiam melhorar até a questão da receptividade do endométrio, tanto com o aumento da espessura, do volume e até da própria questão molecular do endométrio. Tem alguns estudos mostrando uma ação imunológica, aumentando uma resposta TH1, diminuindo a resposta TH2, por exemplo. Tem alguns estudos até com alterações do RNA das células do endométrio. Tem alguns estudos mostrando uma proliferação do VEGF, né, que é o fator de crescimento vascular endotelial, e causando então uma maior angiogênese, ou seja, uma maior proliferação de vasos sanguíneos no endométrio. Então, esse é o principal mecanismo de ação da acupuntura. Porém, temos mais 2. A acupuntura também diminui a ansiedade pela liberação de beta-endorfinas, é uma técnica de relaxamento. E a gente sabe que o estresse, a ansiedade pode piorar a fertilidade, acaba virando um ciclo vicioso. Então, fazer acupuntura, a medicina chinesa, pode cortar, quebrar esse ciclo vicioso. E o terceiro mecanismo de ação é a modulação hormonal. Tem estudos mostrando que a acupuntura age no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, principalmente naquelas mulheres com diagnóstico de anovulação. Nós temos vários estudos, principalmente de uma sueca, que é Elisabeth Stene-Victorin, que ela estuda basicamente ovário policístico e acupuntura, mostrando que a acupuntura pode ser usada em alguns casos da SOP, melhorando a ovulação e, consequentemente, melhorando também a fertilidade. E a identificação desses fatores te guia no tipo de tratamento a ser oferecido para cada uma delas? Exatamente. Como eu sou ginecologista, a gente sabe quais são as limitações, claro, da acupuntura e da medicina chinesa. E como sou ginecologista, eu sei também um pouco mais sobre as doenças que podem causar a infertilidade. Então, eu acabo associando muito da medicina chinesa junto com a nossa medicina convencional. Por exemplo, medicina chinesa é uma medicina muito observacional. Então, a gente trabalha muito o autorreconhecimento da paciente. Então, eu sempre oriento a paciente, tente ver seu muco cervical, tente ver, muitas vezes, fazer a curva de temperatura basal, tente ver alguns indícios do seu corpo que mostram que você está ovulando, para que você possa namorar naquele período. Mas a gente sabe que isso muitas vezes não é o suficiente. Então, muitas vezes, por ser ginecologista, eu acompanho a paciente fazendo um namoro programado, sem medicação, muitas vezes só com o acompanhamento de ultrassom, e vários outros exemplos aí que a gente pode associar a medicina chinesa com a nossa medicina convencional também. Você comentou uma característica do seu consultório, Décio, que, diferente da grande maioria, que só tem uma maca para acupuntura, tem uma cadeira para o marido. E isso disse porque a infertilidade é uma questão do casal. Sendo uma questão do casal, dá para agir no marido também? Tem esse benefício? Não teria que, em algumas situações, ter 2 macas em vez de uma maca e uma cadeira? Tem vários estudos, Luiz, que mostram também uma melhora do espermograma. Então, tanto na questão da concentração, motilidade e morfologia. O problema é que, infelizmente, a gente já conversou lá no começo, os homens procuram pouco tratamento, né? Até mesmo no tratamento de medicina reprodutiva, muitas vezes o fator de infertilidade é masculino, do homem. Mas o homem é o último do casal a fazer mudanças,
Por exemplo, a mulher tem um estilo de vida melhor, uma alimentação melhor, vai fazer acupuntura, e o homem muitas vezes acaba não se mobilizando para fazer nenhum tipo de tratamento, muito menos acupuntura. Então existe uma certa um certo medo não é bem a palavra, mas uma certa restrição do homem para procurar a medicina chinesa, a acupuntura. Mas eu tenho lá no consultório muitos homens, sim, que fazem a sessão de acupuntura junto com a mulher. A diferença é que cada um fica numa sala, né? Mas muitos deles, principalmente de final de semana, porque às vezes o homem tem a desculpa de não fazer acupuntura porque não tem tempo, e eu faço atendimentos aos sábados, então vão muitos homens fazer acupuntura também aos sábados acompanham a mulher. Então Quanto tempo dura uma sessão de acupuntura? Ou depende da queixa? A sessão de acupuntura inicial costuma ser um pouco mais demorada, porque tem anamnese, então geralmente por volta de 1 hora mais ou menos, mas a sessão mesmo de acupuntura, geralmente 30 minutinhos. Então varia em média 25, 30 minutos. Ainda no quesito da infertilidade ou fertilidade, vamos dizer assim, tem algum dado de uma porcentagem de mulheres que vocês evitam que vá para uma reprodução assistida com a acupuntura? Isso não tem na literatura porque é muito difícil, né, a gente fazer um estudo nesse sentido. Até mesmo na questão de gestação natural, muitas vezes é um pouco difícil você tabular e fazer esse estudo. Mas temos casos, eu vou citar um caso que é um caso que eu sempre falo porque é um caso que eu como médico, eu falei, é impossível engravidar. Uma paciente com FSH de 105, para quem é da área sabe que 105 é uma falência ovariana total, né? Fogachos, ondas de calor. Já tinha feito fertilização in vitro sem sucesso, até porque não produzia óvulos. Estava na fila de ovodoação. O antimileriano dela, 2 anos atrás, era 0,02, baixíssimo. E como não tinha nenhuma doadora disponível, então ela estava se cuidando, fazendo atividade física, dieta, fazendo acupuntura há 1 ano comigo já. Eu prescrevi para ela cicloprimogina, até porque ela não menstruava mais, para tentar diminuir os efeitos da falência ovariana, que são os calores, secura vaginal e etc. E eis que, de uma hora para outra, ela me falou, estou sentindo muita náusea, resolvi fazer um teste, engravidou. E engravidou espontaneamente, fazendo acupuntura, medicina chinesa e etc. E eu sou testemunha, porque eu fiz o parto dela, foi um parto de cócoras, sem anestesia, foi uma guerreira do começo até o final. Então tem casos que a gente fala assim, puxa, é impossível engravidar. E às vezes a gente se surpreende com o não impossível. Isso eu acho que é para a gente tomar cuidado, né, do que a gente pode dizer, o que é possível e o que é impossível. Né? Exatamente. É claro que isso não serve para todo mundo, quem vai ouvir isso, é claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E cada caso é um caso, por isso que tem que ser sempre bem avaliado pelo médico. Deixando bem claro que nessa situação, pelo que você fala, ela estava à procura de um tratamento específico, que era a ovodoação, e enquanto da procura, ela estava fazendo coisas adicionais que permitiram a gravidez em si. A depender da idade, não seria o recomendado só fazer acupuntura e esquecer do resto, a não ser que saiba dos riscos e estejam dispostas a corrê-los. Acho que esse é o recado que você quis dar, né? Exatamente, até porque a medicina chinesa é sempre complemento da nossa medicina convencional. E os casos que a gente vê, esses casos impossíveis, todos que eu vi eram casos de pacientes que estavam no caminho da fertilização in vitro. Eu vivenciei uma situação muito semelhante à sua no consultório também, aquela que estava na fila de ovodoação e teve uma gravidez espontânea. Mas foi com a fitoterapia, não foi a acupuntura em si. E realmente parece mentira se você contar aquela história. E tive o prazer de fazer esse parto também, que são coisas muito emblemáticas para nós. Né? E a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. Exatamente. Nessa situação que você exemplificou, dessa mulher que engravidou com FSH alto, já na fila de ovodoação, foi evidenciado alterações clínicas e laboratoriais que
sugeriam que ela poderia obter essa gravidez, ou melhoras de exames, revertendo uma situação que, para nós ginecologistas, muitas vezes é irreversível? Além da melhora clínica, né, Luiz, dos calores, da secura vaginal, ela teve também uma melhora no seu estilo de vida também. Ela emagreceu, então ela começou a fazer atividade física com o marido, ela começou a ter uma melhor alimentação. Então ela trabalhou em todas as vertentes para melhorar o seu estado de fertilidade. E ela teve uma melhora também do seu FSH. A gente conseguiu diminuir um pouco mais o seu FSH a ponto dela conseguir engravidar de forma espontânea. Tem um outro caso, que também é desses casos impossíveis, uma paciente, uma artista plástica, estava com a sua exposição em Miami, já pronta, FSH de 70, bastante calores, super estressada, ansiosa e etc. E depois que passou a sua exposição, ela relaxou, ficou tranquila, cuidou mais da sua alimentação, e ela conseguiu também abaixar o seu FSH e engravidar também de forma espontânea. Essa é um outro caso bem interessante, porque ela me manda paciente, o filho dela já tem quase 8 anos de idade, e ela me manda vários pacientes ainda hoje no consultório. Não me surpreende, né? Eu imagino o tamanho da gratidão dessas duas a você. Você, nessas duas situações bem emblemáticas, citou sintomas aí do hipoestrogenismo, né? Calor, secura vaginal. O quanto a acupuntura consegue ajudar as mulheres que estão no climatério, que têm esses sintomas de hipoestrogenismo e que é um tabu tão grande, que é a menopausa, a terapia hormonal, quanto que a acupuntura pode preencher esse papel? Aí eu digo que, claro, tudo que é natural a gente tem uma limitação e o resultado é menor, claro, do que o uso dos hormônios, né? A gente sabe que usando hormônio o paciente pode ter um resultado bem mais rápido e melhor. Mas dentro da medicina chinesa, então eu falo medicina chinesa porque tem até estudos, inclusive uma tese de doutorado lá de um colega do HC, com o uso de acupuntura em sintomas do climatério, calor, secura vaginal, etc., mostrando que houve melhora desses sintomas fazendo acupuntura. Mas eu vejo na prática que o resultado é melhor quando a gente associa acupuntura e fitoterapia. Os fitoterápicos chineses, tem muitos deles descritos na literatura, mostrando uma grande melhora nesses fogachos, nesses calores das pacientes. Então, eu diria que é uma associação então, da fitoterapia com acupuntura, daí temos resultados melhores para Teria sintomas climatéricos que são mais desafiadores para a acupuntura? Por exemplo, a síndrome urogenital da menopausa é mais difícil do que os sintomas vasomotores? Existe isso? Todos têm o seu mesmo desafio, se não há balança? Eu acho que o que seria, entre aspas, o mais fácil de tratar são os calores. São os sintomas de fogachos. Agora, você tem razão, sintomas urogenitais, né? Muitas vezes incontinência urinária, secura vaginal, dor na relação sexual, esses são mais difíceis e eu diria que tem ação a acupuntura e medicina chinesa tem uma ação muito limitada. Aí eu acho que tem que associar com o que a gente sabe também da nossa medicina convencional. Você já foi para a China estudar ou vivenciar a medicina chinesa? Infelizmente não, eu só fui para o Japão. Eu fui assistir o Corinthians em 2012 ganhar o Mundial. Mas na China ainda não. Mas na China, a gente sempre tem planos, né? E claro que tenho planos para algum dia visitar. Mas para você, só uma curiosidade em relação à questão da China, porque a medicina chinesa, claro, vem da China, óbvio, né? Mas o tratamento de fertilidade na medicina chinesa, ele é mais forte em alguns países do que na própria China. Porque até pouco tempo a China tinha aquela questão da controle, restrição. né? Exato. Agora já não tem mais, mas até pouco tempo tinha. Então, por incrível que pareça, por exemplo, esse estudo que eu falei com o uso da acupuntura dentro da fertilização in vitro, foi um estudo de um cara chamado Wolfgang Paulus, que é um médico ginecologista alemão. E as escolas de tratamento de acupuntura e medicina chinesa para fertilidade são muito fortes, por exemplo, na Austrália, na própria Inglaterra, nos Estados Unidos. Na China tem, mas
essas escolas têm um pouco mais de projeção mundial do que a própria China. Onde seria o melhor lugar no mundo para aprender a acupuntura ou a medicina chinesa, que não na China? Olha, se for voltado para a fertilidade, eu diria que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem vários acupunturistas com uma formação muito sólida em fertilidade. Eu falo sólida por quê? Porque aqui no Brasil eu falei da heterogeneidade da formação. Na China ou em outros locais, muitas vezes eles fazem uma faculdade de medicina chinesa. Então, eles são médicos dentro da medicina chinesa. Então, tem uma formação um pouco melhor do que a gente tem aqui no Brasil. E são centros de publicação de estudos e de cursos para acupunturistas do mundo todo. Então, eu diria que Estados Unidos acho que é o principal. A gente estamos nos encaminhando para o final pelo tempo. Eu pensei duas perguntas. Uma ainda bem na área médica, que você citou a sua paciente que estava ali, poderia ter recebido alta, a paciente infértil porque engravidou, mas ela se manteve até 12 semanas. E eu senti que até 12 semanas você vislumbra um benefício maior, que é um período de um risco maior de abortamento. Como que a acupuntura pode entrar nessas primeiras 12 semanas, no primeiro trimestre, fatídicos primeiro trimestre, e como que ela beneficia essas pacientes? A paciente que engravida, ela continua muitas vezes com seu desequilíbrio na medicina chinesa. Então, não adianta a gente tratar a paciente, ela engravidar e ela manter esse desequilíbrio. A gente precisa manter o tratamento para que ela possa ser tratada também durante a gravidez desse desequilíbrio. E eu posso te responder também do ponto de vista científico. Temos alguns estudos que mostram que fazer acupuntura, ou muitas vezes até fitoterapia, pode ajudar nos sintomas da ameaça de abortamento, principalmente na questão de sangramento, principalmente na questão de dor. É claro que a gente sabe, enquanto ginecologista, que a maioria dos abortos está relacionada a alterações cromossômicas ou alterações genéticas fetais, né? E isso, claro, a acupuntura, a medicina chinesa não consegue mudar. Mas aqueles casos, muitas vezes talvez de uma alteração hormonal, por exemplo, uma deficiência de progesterona, talvez poderia se beneficiar de modo complementar, claro que tem que ser tratado também pela medicina convencional, mas ela poderia se beneficiar também com a acupuntura e medicina chinesa. Perfeito, Décio. Para terminar, eu acho que o recado que você passou é muito claro do todo, né? Eu fico visualizando assim uma mesa de equalizador e você ali ajustando pequenos ajustes em vários botões. Eu acho que para você fazer isso, você precisa ter um certo equilíbrio. Como que o Dr. Décio mantém o seu equilíbrio? Exatamente. Acho que eu sempre falo, a gente tem que se cuidar para cuidar das outras pessoas. Acho que isso não é só na medicina chinesa, mas em todas as áreas da medicina, né? Você que cuida, tem que se cuidar. Eu começo todo dia às 7 horas da manhã no consultório bem cheio, e acabo por volta das 7 horas da noite. Mas por que eu poderia ficar mais? Até porque pode ser que tenha mais demanda, eu poderia ficar a noite inteira atendendo. Mas eu já saio cedo, eu não vejo meus filhos, eu tenho 3 filhos. Então, a família eu acho que é um alicerce fundamental também na nossa vida profissional. A gente não trabalha pelos filhos, mas a gente trabalha para que possa ter um conforto para toda a família. Então, eu abro mão de atender muitas pacientes para ficar com a família, para chegar um pouco mais cedo em casa, porque esse carinho da família me traz também felicidade, energiza. Eu faço atividade física à noite. Pela medicina chinesa, o ideal é fazer atividade física de manhã, porque de manhã, de dia é yang, atividade física é yang. Yin é noite, yin é mais quietude. Mas é o período que eu tenho para fazer atividade física. Então eu faço atividade física 3 vezes por semana e vivo aí a vida com hobbies, torcendo por Corinthians, como eu falei, entre outras coisas. Precisa de equilíbrio, não desequilíbrio. Não sofrimento, né? Mas acho que na nossa vida a gente tem que buscar sempre realmente equilibrar a nossa vida pessoal, profissional e as nossas emoções para que tenhamos aí mais saúde. E as pessoas que estão nos escutando, se ficarem interessadas aí em entender um pouquinho mais da acupuntura ou ver que podem se beneficiar da acupuntura, como te acha?
Eu tenho um Instagram que é Agulhas da Fertilidade, que o próprio nome diz, né? Acupuntura para engravidar. E estou à disposição para tirar as dúvidas, não só para fertilidade, mas para a saúde mesmo, né? Então, é só entrar em contato comigo. Perfeito. Queria agradecer, assim, você, de um dos dias da semana que poderia estar com seus filhos, estar aqui conosco. Mas acho que eu ganhei muito com a sua presença aqui, você pode ter certeza absoluta disso. Eu acho que quem eventualmente escutar, tiver a oportunidade de escutar isso também. E é muito bacana para mim, que te conheceu enquanto ginecologista, até um certo ponto desconhecedor do que você estava fazendo de forma paralela na formação da residência, ver a propriedade, a sensatez com que você fala sobre tudo isso e a sensatez com que você usa esse recurso para ajudar, não de forma endeusadora, de achando que resolve todos os problemas, mas conhecedor de eventuais limitações. Então, assim, tenha registrado aqui minha toda admiração e parabéns pelo serviço que você desenvolve. Você é merecedor de todas essas pessoas que te procuram. Fico muito orgulhoso de recebê-lo aqui, Décio. Eu que agradeço, viu, Luiz, o convite. É uma grande honra vir para cá. Luiz, um grande amigo, excelente formação, referência aí no tratamento da endometriose. Então, é um grande prazer estar junto. E eu acho que a nossa formação direciona a nossa vida, né? Eu acho que a gente não pode fazer a medicina chinesa ou a acupuntura como algo sensacionalista. Eu acho que tem sim a questão, a gente tem que divulgar os nossos resultados, principalmente no que eu trabalho, que é fertilidade, mas saber as nossas limitações. Saber que a medicina chinesa, ela não é competição, não é uma competição com a medicina convencional, e saber que a medicina chinesa tem realmente as suas lacunas, também como na nossa medicina, e saber que a medicina chinesa tem coisas boas e ruins. A gente tem que associar as coisas boas às nossas coisas boas da medicina convencional. Então foi um grande prazer aí vir falar um pouquinho e ajudar a divulgar um pouco mais a medicina chinesa. Obrigado, meu querido.